Olá, filhos e filhas do segundo ano do JT. Se cuidem, fiquem bem. Saudade de vocês. Bom, teve gente que me falou que essas aulas que eu gravo salvam vocês, né? Então, pois é, nesse movimento salvacionista, digamos assim, eu vou continuar fazendo esses vídeos mais como um resumão ou um guia para vocês dentro dos conteúdos que eu falo com vocês e passo materiais para vocês e tal. Né? Muita gente também que não acompanha as aulas no Meet e acabam recorrendo a esses vídeos também, então fica aí mais um registro de material para vocês com o meu rosto e com a minha voz maravilhosa e num horário que não tem zoada na minha rua, então dá pra gravar sem muito barulho, né? Então, o que que acontece, né? Primeiro grande conteúdo que eu tô passando para vocês agora no segundo bimestre, né, já que o ano tá correndo pra caramba, né, vai ser o conteúdo da União Ibérica. Então eu vou tentar fazer um vídeo o mais breve possível, vocês sabem que eu não paro de falar, né? Então o contadorzinho aqui do celular vai me ajudar como alerta, digamos assim, né? Então beleza, o que que vocês precisam saber de base, né, para poder estudar os outros conteúdos e trazer do primeiro bimestre para cá e poder entender aquilo que eu for passando para vocês, né? O fato é que até a gente chegar na história do Brasil, eu sempre falo isso para vocês, a gente precisa saber o que que do contexto vai afetar, né, essa formação do território brasileiro a partir da invasão colonial europeia, né? Então a gente já está aí nesse processo de caminho já da ocupação da América por portugueses e espanhóis. E aí vocês viram sobre, né, a Revolução Inglesa e isso vai ter a ver com o que eu vou falar para vocês agora, né? Então o que vai ser a União Ibérica, né? Ou seja, vai haver um momento ali, né, mais ou menos em 1580 e desde 1530 Portugal coloniza efetivamente, ocupa efetivamente o território brasileiro, né? E em 1580 vai gerar uma reviravolta dentro das relações territoriais e políticas na Europa, né? Que vai acarretar uma série de consequências nas colônias aqui na América, principalmente as colônias portuguesas, né? O que que acontece? Portugal, ainda no reino, né, de Dom Sebastião, avança em uma guerra ali na região norte da África, né, que é bem próxima de Portugal, né, ali onde hoje é a região do Marrocos, né, e eles travam uma batalha contra os mouros, né, ou seja, era um povo árabe que estava ocupando aquela região, né. O Dom Sebastião, rei de Portugal, ele vai para essa batalha, né. O grande problema é que Portugal vence essa batalha e Dom Sebastião some, né, ele morre nessa batalha e ninguém encontra o corpo do cara, né. Então, como ele não deixou herdeiros, Portugal fica sem rei, né? E vocês sabem que é aquela confusão de monarquia dentro da Europa, né? Linhagem de família, quem é que vem, quem é que vai, quem é que volta, né? O que que vai acontecer nesse meio tempo? O que que vai acontecer nesse meio tempo, né? Vai haver uma discussão dentro da nobreza portuguesa para saber quem é que vai assumir o trono, né? Então assume um parente, né, do Dom Sebastião, que é o Dom Henrique. Só que o Dom Henrique não dura 2 anos no reinado português. E quando o Dom Henrique morre, ele também não deixa herdeiros. E aí cria-se uma crise maior dentro da sucessão do trono português, né? E como o Dom Henrique ele não deixa herdeiros, a dinastia da família Aves, que foi a dinastia que fundou o reino de Portugal, né, ela perde a sua linhagem. Não tem mais ninguém para substituir, nenhum outro parente da família Aves para substituir o trono português. E é nessa briga que entra o rei Filipe II da Espanha. Né? Lembrando que Portugal e Espanha vão ser os dois grandes reinos que vão iniciar as rotas marítimas comerciais, as invasões coloniais na América e na África, né? Mas a Espanha ela sai na frente pela questão da exploração do ouro, né? Então ela já está desde o início da colonização dela ali na região da América Central até a região andina da América do Sul, né? Já na extração de ouro, de prata, né? E Portugal está na ocupação do litoral brasileiro, né, já naquele desenvolvimento da exploração da cana-de-açúcar. Né, isso enquanto economia, né, dentro das colônias e tal. E obviamente que o reino da Espanha era muito mais forte, muito mais preparado, enfim, era mais poderoso dentro dessa relação. O rei Filipe II da Espanha vai querer o trono de Portugal. E a justificativa dele é uma justificativa familiar.
ele vai dizer que a família dele, a família Castela, que foi a família que fundou o Reino da Espanha, tinha uma relação direta com a família Aves de Portugal. Isso no começo dos dois reinos. Então, se não existe mais ninguém relacionado à família Aves de Portugal para assumir o trono, então, consequentemente, em termos de linhagem, quem assumiria o trono de Portugal era o rei da Espanha, Filipe II. Isso vai gerar uma confusão, né? É óbvio que a Espanha vai invadir o território português e essa anexação ela vai ser forçada. Ou seja, a partir desse movimento, a gente tem o início da União Ibérica e o início de uma confusão muito maior. Por quê? Durante a colonização de Portugal, antes da União Ibérica, Portugal tinha como parceiros comerciais, ou seja, quem comprava a produção de açúcar de Portugal, era a Inglaterra, que estava lá no meio do seu processo da Revolução Inglesa, né, e a Holanda. Né? Eram dois reinos que eram parceiros comerciais diretos de Portugal. Então a riqueza, digamos assim, financeira de Portugal vinha desses dois parceiros. O problema é que a Inglaterra ela é anglicana, desde Henrique VIII. E a Holanda ela é protestante. E a Espanha é ultracatólica. Portugal também era católica, mas né, parceria, a gente está falando de comércio, a gente está falando de economia de compra e venda. Né? Portugal era ultracatólica, mas tinha essa relação como uma forma de sobrevivência do reino, digamos assim. Né? E a Espanha não vai aceitar essas relações. Tanto que quando a Espanha se anexa ao território português, né, na União Ibérica, o Filipe II, a primeira coisa que ele faz é cortar relações comerciais diretas com a Inglaterra e com a Holanda. Né? Ó, Portugal, você vai funcionar do jeito que você está funcionando até agora, mas você não vai ter mais parceria comercial nem com a Inglaterra nem com a Holanda. E, obviamente, a Espanha coloca esse critério por uma questão também religiosa. Ou seja, nós somos católicos e não aceitamos fazer relação com ninguém que seja protestante ou qualquer outra coisa que não seja católico. Né? Então, por causa dessa quebra de relação comercial, mesmo com Portugal e Espanha unidos, Portugal vai perder muito com relação a isso. Né? E ela vai enfraquecer enquanto território para tentar administrar suas posses coloniais. Então, Portugal enfraquece com relação às suas colônias aqui no Brasil e também com as suas ocupações no litoral da África. Esse enfraquecimento vai gerar também uma perda fortíssima na economia inglesa e na economia holandesa. E aí é nesse processo que surge a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, são grupos de nobres e de burgueses que financiam um empreendimento gigantesco para tentar concorrer com a Espanha no comércio marítimo do Atlântico. E aí a primeira grande jogada, né, dessa Companhia das Índias Ocidentais é o quê? Tentar tomar os territórios que estão produzindo açúcar. Né? Então os grandes territórios da América que estavam produzindo açúcar nesse momento era a região do Caribe, principalmente onde hoje é Cuba, né? E o litoral do Nordeste brasileiro, né? Pernambuco, Bahia, aqui um pouco do Ceará também. Então qual vai ser a grande sacada da Companhia das Índias Ocidentais? Os caras vão financiar uma invasão. Né? Eles tentam invadir a região do Caribe, eles não conseguem. Eles tentam invadir a Bahia aqui no Brasil e eles não conseguem. E esse empreendimento deles, né, vai dar certo com a ocupação de Pernambuco. Ocupando Pernambuco, eles conseguem pegar toda a costa do Nordeste até antes da Bahia e ocupam para tomar a produção de açúcar daquele lugar. Portugal não pode fazer nada, porque a Espanha não liga para as posses portuguesas. A Espanha está tirando ouro e prata do restante da região da América. Né? Então, no meio desse tempo, né, o que vai acontecer? De 1620 a 1640, a Holanda ela vai ocupar o território do Nordeste brasileiro. Né? E isso vai gerar aqui no Brasil, né, nessa colônia, o Brasil ainda é uma colônia, então nas colônias do Nordeste vai gerar um outro problema. Porque agora quem é que está ocupando aquele lugar? Né? É um empreendimento holandês, protestante, com uma língua completamente diferente, né? E ela vai ser organizada por um cara chamado Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau ele vai querer fazer do Nordeste um reino próprio. Né? Vai querer desligar completamente a influência de Portugal naquela região, né? Obviamente visando a produção, né, da cana-de-açúcar, a produção de açúcar lá dentro do Nordeste. Então a grande ideia dele não é só chegar lá, ocupar, pegar o açúcar e comandar as rotas comerciais, não. Né? Ele vai querer fazer além disso aí. Né? Então começa-se reformas dentro, né, das grandes cidades do Nordeste. Né? Ele vai começar a colocar, né, cientistas, biólogos, arquitetos, né, de outros territórios que não sejam da Espanha e de Portugal. Né? Ele começa a tentar estabelecer uma relação de apaziguamento
entre católicos, entre portugueses católicos, entre alguns grupos indígenas, entre latifundiários, né? Só que obviamente essa relação ela não vai ser harmoniosa. O grande problema é que é uma ocupação holandesa agora, e o poderio maior é holandês, né? Então eles que vão acabar meio que impondo a vontade deles lá, né? E é a partir disso que vai ter uma ação também do governo, né, do Maurício de Nassau nessa ocupação holandesa do Nordeste, que vai ser a questão do livre culto. Cuidado com a palavra livre culto. Ele não vai chegar e vai dizer todas as religiões podem viver harmoniosamente aqui dentro, não. Mas ele vai fazer o quê? Se você pagar tributos ao meu governo, né, ao meu governo holandês, né? Holandês porque os holandeses é que estavam financiando mais a Companhia das Índias Ocidentais, né? O Maurício de Nassau em si ela era alemão, mas enfim. O que acontece? Ele vai dizer que no pagamento de tributos, judeus podem ter o seu livre culto, o que não podia no governo português, né, porque o judaísmo é proibido desde a época da Idade Média. Né? Os protestantes vão começar, né, a influenciar diretamente essa questão religiosa aqui dentro do Nordeste brasileiro também. Né? E alguns cultos livres afro ali, né? Não vão ser todos e tal. Então vai gerar uma mudança de cabeça para baixo daquilo que era a administração portuguesa que estava acontecendo no Nordeste, e agora com essa ocupação holandesa, que a gente chama historicamente de ocupação holandesa, durante 20 anos. Né? Então o cotidiano das cidades nordestinas vão se alterar por causa da chegada, né, dessas pessoas de outros territórios europeus, né? E ao longo desses 20 anos, sim, né, a Companhia das Índias Ocidentais vai ter o controle, né, da produção de açúcar e da distribuição desse açúcar. Isso vai gerar um conflito direto, obviamente, com comerciantes portugueses e também com latifundiários, que vão ter que pagar imposto agora para os holandeses que estão ocupando o território, né? E ao mesmo tempo, aqui dentro do Brasil ainda, né, é por causa desse enfraquecimento, dessa mudança de administração em consequência da União Ibérica, é que vão surgir os primeiros movimentos quilombolas aqui no Brasil. Né? Então esse enfraquecimento, essa loucura que vai acontecer, né? Essas mudanças que vão acontecer de forma brusca aqui no Nordeste brasileiro também vai dar abertura, né, para a formação de grupos quilombolas. Né? O que são esses grupos quilombolas? O quilombo ele é uma das formas de resistência, né, à condição de escravidão, né, que os negros eram trazidos, né, obviamente, à força da África para cá, eles acabavam fazendo. Né? Então era sair da condição de escravo, né, o que para o dono de escravos era visto como uma fuga, né, na verdade é uma forma de resistência. Né? E a formação desses quilombos eram grupos, eram comunidades fechadas, né, numa estrutura mesmo, né, africana, culturalmente africana, né, e que a ideia era juntar, né, nessas comunidades pessoas livres. Né, ou seja, que saíram da condição de escravos. Né? E uma das maiores que vai surgir durante esse movimento de ocupação holandesa vai ser, né, Palmares. Né? No caso, um dos quilombos mais conhecidos do Brasil, a região do Alagoas. Né? E o quilombo de Palmares ele vai não só se tornar uma comunidade inicialmente, como ele vai tornar-se muito grande. Né? Vai ser uma ocupação quilombola enorme, assim, ao ponto de produzir a terra, e além de ter um consumo próprio, vai haver também um consumo para poder comercializar com outras cidades. Né? Para você ter noção de como vai crescer, né, essa ocupação de Palmares, né, do quilombo de Palmares. Tanto que dentro do quilombo de Palmares você vai ter indígenas livres também, né, brancos que acabavam ou pobres ou também escapando das condições severas, né, que era o serviço dentro de uma fazenda, né, esse tipo de exploração de trabalho que os portugueses trouxeram desde do começo da colonização. Né? Então tudo isso estava acontecendo no momento em que Portugal estava anexado com a Espanha. Vinícius, tem como piorar? Tem, claro que tem como piorar. Para vocês terem ideia, Portugal vai ficar anexado à Espanha até 1680. O grande problema é que, por causa dessa concorrência, né, e da pirataria, dos saques que vão ocorrer dentro desse comércio marítimo no Atlântico, né, a Espanha ela vai entrar em conflito com a Inglaterra e com a Holanda, e obviamente com a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, vai ser uma guerra dentro da Europa. E a consequência dessa guerra dentro da Europa também, obviamente, vai reverberar aqui no Brasil, né, porque vai se tornar agora tudo muito incerto, né, o resultado dessa batalha principalmente. Então como é que vai ser o desenrolar disso aí? Olha só que louco.
Durante esse conflito, essa batalha entre Espanha, Inglaterra e a Holanda, né, e a Companhia das Índias Ocidentais, o Maurício de Nassau ele vai ser ordenado a voltar para a Europa, porque vão precisar das forças que ele tem ali administrando o Nordeste brasileiro para que ele vá para a batalha, né? Então ele sai do Nordeste brasileiro, deixa, né, um grupo ali, né, militar organizado para continuar a administração do Nordeste brasileiro, para não perder, né, aquela invasão da invasão, né, e poder ir para o conflito que estava ocorrendo ali na região da Holanda. É nesse momento que a ocupação holandesa se enfraquece e aí o próprio poder local, né, em Recife principalmente, vai se voltar contra os holandeses que ficaram, né? Então vai ser uma revolta de Pernambuco, né, chamada Revolta de Pernambuco, que vai juntar alguns grupos indígenas com algumas pessoas da própria elite de Recife, latifundiária, principalmente comercial, que vão expulsar esses holandeses do litoral do Nordeste, né? Enquanto isso, lá na Europa, o que acontece? A Espanha também começa a se enfraquecer por causa dessa batalha e Portugal vê a oportunidade de ter a sua independência de volta, ou seja, de se desligar do reino espanhol. E é aí que entra a primeira grande dívida do reino português. A Inglaterra também, que estava no meio desse conflito, ela vai dar apoio a Portugal. Eu vou ajudar vocês, vocês entram em guerra contra a Espanha e vocês se separam com a nossa ajuda. E depois a gente conversa. Então o que acontece? Com a ajuda da Inglaterra, Portugal entra no conflito também, mas contra a Espanha. E consegue se separar. E é aí que, dentro do reinado de Portugal, surge a família Bragança, né? Família Bragança é essa que vai esticar até o segundo reinado no Brasil, né? Então aí que vem o surgimento, né, da família Bragança no trono português, né? Bom, resumo da ópera dessa confusão toda. Portugal consegue se separar da Espanha, ao mesmo tempo que a Espanha se torna enfraquecida após esse conflito, né? A Inglaterra, já concretizada na sua Revolução Inglesa, já começa a dominar, né, parte do comércio marítimo, né? Porque ela tem uma transformação naval também muito forte, né? Principalmente na área da pirataria, né, e da pilhagem e tal, que eram os corsários ingleses, né? E, obviamente, a Companhia das Índias Ocidentais também se enfraquece, porém ela sai na vantagem porque ela consegue entender a dinâmica da produção do açúcar ali enquanto ela ocupava a região do Nordeste, e ela passa a dominar o comércio do açúcar, fazendo uma produção própria de um açúcar muito melhor do que aquele que era produzido por Portugal, né? Então, no final das contas, o único ganho que vai ter no meio disso tudo vai ser da Inglaterra, porque a Inglaterra agora volta a ser parceira de Portugal, Portugal agora livre da Espanha e dependente da Espanha, mas agora com uma dívida com a Inglaterra. E é óbvio que a Inglaterra vai cobrar essa dívida. Por quê? Portugal vai retomar suas colônias no litoral da África e vai retomar também as suas colônias no Nordeste brasileiro. E aí é nesse momento que Portugal se aproveita desse período que ele ficou unido à Espanha e começa a avançar nas fronteiras do antigo Tratado de Tordesilhas ali no começo da colonização. Ora, se nós estávamos juntos, então não existe mais fronteira. E é nesse momento que Portugal começa a financiar grupos mercenários para poder adentrar o território brasileiro, né, começar a desocupar aldeamentos jesuítas, né, e também a destruir os quilombos. Então a ideia era avançar mais ainda para dentro do território brasileiro. E enquanto isso, a Inglaterra chega com um acordo econômico com Portugal, chamado Tratado de Methuen, onde Portugal vai ter que autorizar a comercialização de produtos ingleses aqui no Brasil e também no seu próprio território, ao troco de, né, vender produtos mais baratos que são produzidos aqui no Brasil para a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra acaba saindo ganhando. Esse movimento de Portugal para ocupar o restante do território brasileiro é que a gente vai ter o início do ciclo do ouro, que é o que eu vou falar para vocês depois, beleza? Então é isso, galera. Fica a dica aí desse caminho que eu passei para vocês. Se cuidem, saudades e valeu!